uma pessoa que recentemente me procurou e fez uma sessão de análise só, que está em busca, que está precisando de ajuda. Ela ficou preocupada, sendo uma mulher assim prática, uma mulher inteligente, uma mulher que quer resolver as coisas, né? Ela ficou preocupada em que análise, né, psicanálise, parece, a gente vai só ficar olhando para o passado, papai e mamãe, aquelas coisas. Esta visão da psicanálise é uma visão estereotipada e banalizada da análise freudiana, que se prestou a esse tipo de banalização. Não é culpa só de quem entende assim. A questão é que o passado, ele só é passado quando não tem nenhuma ação mais sobre o nosso presente. Então, o passado não é algo que está num lugar distante, quando os efeitos do passado estão presentes no nosso dia a dia. Então, o passado não passa. Deixar para trás o passado sem tê-lo processado profundamente não resolve nada. E eu não acredito em processos superficiais, porque por experiência eu vi que não funcionam. E se parecem funcionar, tem uma duração limitada. Não ficam. É como coaching, né? Como vários processos pseudoterapêuticos que querem, assim, levantar a pessoa, levar para outros lugares, dar ânimo, dar objetivos, etc. Mas se a gente não desatar os nós que nos prendem, onde quer que estejam, a gente não resolve. Então, o que guia o processo analítico, como eu disse para essa nova paciente, o que guia o processo não sou eu, com as minhas preconcepções sobre o que temos que fazer, e não é ela quer dizer o ego dela com as suas preconcepções sobre o que fazer, porque esse ego já demonstrou não ser competente para resolver os seus problemas. Caso contrário, não estaria procurando ajuda, certo? O que guia o processo analítico, gente, é o inconsciente, que se manifesta pelos sintomas da pessoa, mal-estar, problemas de relacionamento, que obviamente são aqui e agora, nesse momento da vida, problemas, necessidades da vida e sonhos. É isso que guia o processo. Aí, se para resolver, em primeiro lugar, antes de resolver, para entender de verdade, porque o entendimento profundo é o que resolve. A resolução é um processo natural de quando a gente entende de verdade a questão. Então, para entender a questão, se eu preciso ir, como eu disse para ela, no tempo da pedra, eu vou para o tempo da pedra. Onde quer que seja o caminho que nos leva a uma compreensão real, que dá aquele clique na pessoa e que faz com que de repente a visão se abra e as coisas comecem a fazer sentido e, portanto, novas ações e novas posturas são adotadas de forma espontânea, orgânica, é o que precisa fazer. E é claro que para isso o passado é importante, porque o passado é o que nos formou. E agora não se trata de ficar falando em termos genéricos, porque como que cada um viveu essa influência, o que exatamente influenciou é o que a gente tem que ver. Essas conversas genéricas sobre o passado não servem para nada, porque não vão ao ponto da questão. O trabalho psicológico é um trabalho de precisão. Temos que ser precisos, temos que entender a pessoa, não só eu, a pessoa tem que chegar, inclusive sozinha. Esse é o trabalho de analista, ajudar a pessoa a entender, mas o próprio analista não necessariamente já sabe, aliás, ele não tem que saber. Se ele souber tudo, ele está preconceituoso, ele está aplicando em cima da pessoa um conhecimento que ele já tem de outros casos e até de si próprio. Todo o conhecimento do analista é para ajudá-lo a se abrir e a compreender essa nova pessoa, que é uma nova pessoa, com uma nova história, com novas verdades, com um novo mundo. Então o trabalho de analista é um trabalho muito complexo, na verdade,
porque a gente precisa se abrir completamente para o outro sem nos perdermos no outro. Esse que é a grande dificuldade. Por isso que os métodos que não têm uma abordagem profunda de psicanálise pós-junguiana ficam presos a formulazinhas, porque o analista, o psicólogo, o terapeuta tem medo, que é o medo da consciência mesmo, de se perder no inconsciente do outro, nas problemáticas do outro, e aí se pendura em entendimentos prontos, né? Papinhas pré-digeridas sobre o que tem que fazer, não tem que fazer, o bem e o mal, o que é isso, o que é aquilo. Isso não transforma. Por isso que Montefoschi diz: o psicanalista tem que ser radicalmente despreconceituoso, sabendo, portanto, se desapegar de todo o conhecimento, se abandoná-lo. Se desapegar quer dizer que eu não uso isso não repito a mesma papinha toda vez. É uma comida nova, inclusive a cada sessão. E o que tiver que emergir a cada sessão é o que precisa emergir, não sou eu que decido, não sou eu. E não é nem a pessoa, na verdade, porque a pessoa pode egoicamente querer evitar certos assuntos, não querer falar, querer esconder, mas os sonhos falam. E também aquela intuição / sexto sentido que o analista vai desenvolvendo e que ele tem que, porém, a saber também conferir, comprovar e não ficar dando uma de vidente. Então, o passado é passado somente quando ele não tem mais nenhum efeito sobre o presente. Até então, o passado não é passado, é puro presente. E ele vai ser encontrado, basta raspar um pouquinho a casquinha da superfície das coisas que a gente encontra o passado. Ninguém gosta de ir fundo, mas então não faça um trabalho de autoconhecimento, é só isso. Mas o passado é presente, na medida em que tem efeito no presente. E quando a gente não entende o que está acontecendo no presente, nós precisamos, obrigatoriamente, ir mais fundo na nossa visão, que significa no nosso entendimento das coisas. E se aquilo que eu sei já faz sentido para mim, mas ainda não resolve, não sinto que a coisa está superada, é porque aquilo que eu sei faz parte, é bom, mas não é suficiente. Não é profundo é suficiente, não é amplo o suficiente, não produziu aquele clique que transforma as coisas. E esse clique acontece uma vez, mas ele é produto de um processo, de vários pequenos cliquezinhos. Por isso que o processo terapêutico demora um certo tempo, porque você é uma pessoa muito complicada. Fazer o quê? O ser humano é uma pessoa muito complexa, mas muito complexa, e por isso muito interessante. Então vamos nos dispor para olhar para isso. Essa é a postura, esse é o jeito de começar um processo de autoconhecimento. O conhecimento verdadeiro é o que liberta. Esta é a essência da psicanálise, trazer o inconsciente para a consciência, trazer o que é desconhecido para o conhecido, para se tornar conhecido. E a cura vem daí.